Fala aí, galerinha boa, estamos de volta e se você tem mais de 30 anos ali aproximadamente, a TV Cultura com certeza fez parte da sua infância. Todo mundo sabe que essa TV tem uma pegada mais educacional e muitas vezes alguns programas bem bizarros. Eu falo bizarro, mas é com coração, tá? TV Cultura fez parte da minha infância, tem um lugarzinho aqui no meu coração. Pensando nisso, trouxemos 5 programas infantis da TV Cultura que com certeza em algum momento já te arrancaram alguns arrepios. A TV Cultura, com sua programação educacional infantil, sempre se destacou por trazer programas que eram bem fora do padrão do que passava por cá. Ela trouxe propostas inovadoras e, em muitos casos, com um toque de bizarrice que conquistou crianças e adultos. Programas infantis da emissora, em especial, são lembrados por sua criatividade sem limites. Mas entre os muitos que marcaram nossa infância, alguns se destacaram por sua estranheza e originalidade. Então hoje, bora embarcar nesse universo e relembrar de 5 programas mais bizarros da TV Cultura. Prepare-se então para uma viagem no tempo com muita nostalgia e algumas surpresas. Então bora começar essa lista de clássicos da TV Cultura com o inesquecível O Mundo da Lua, uma série que mistura o encantamento da infância com um toque de bizarrice única que só a televisão dos anos 90 poderia proporcionar. O protagonista Lucas ganha de seu avô ao completar 10 anos um gravador mágico que não apenas grava ações, mas também dá vida às suas histórias e desejos mais malucos. Meio aos desafios típicos da transição da infância para a adolescência, Lucas transforma o gravador em uma verdadeira máquina de criar mundos, e o cotidiano parece ser uma sequência de acontecimentos estranhos e inesperados. A série se passa na casa do avô, onde Lucas mora com seus pais, Rogério e Carolina, e sua irmã mais velha, Juliana. Seu pai é um professor dedicado que se divide entre 3 empregos para manter sua família, enquanto Carolina, sua mãe, trabalha numa boutique. Enfim, a série parece ser uma representação do caos urbano. E é claro, não poderíamos esquecer de Rosa, a empregada nordestina que vive sua própria realidade paralela. O que torna o Mundo da Lua verdadeiramente interessante é a diversidade e mistura cultural. Rogério é descendente de italianos, Carolina de portugueses e argentinos e ainda tem parentes japoneses. Tudo convivendo sobre o mesmo teto e uma casa paulistana, que por si só carrega uma estranheza peculiar. E no meio disso, um gravador que leva o garoto a criar realidades que talvez ele nem mesmo entenda completamente. O Mundo da Lua é uma jornada de confusão, risadas e aquele charme inesperado que só a TV dos anos 90 poderia trazer. E é claro que nessa lista não poderíamos deixar de falar de Cocoricó, o Júlio na gaita e a bicharada no vocal, tocando rock rural. O programa é engraçado e até bem educativo, mas também tem um toque surreal que o tornava um espetáculo peculiar para crianças. O mais estranho eram os fantoches que, apesar de muito carismáticos, tinham uma rigidez na movimentação quase mecânica, que dava um certo ar de desconforto. A própria estrutura do programa, que misturava o animado mundo dos animais com uma realidade paralela de atividades humanas, criava uma sensação de bizarrice que nunca deixava de ser encantadora. Em episódios como o Show de Maria, a mistura de música, dança e interação com os animais fazia com que tudo se tornasse ainda mais inusitado. Se o Mundo da Lua se destacava por sua mistura de ficção e realidade, Castelo Rá-Tim-Bum levava esse conceito para outro nível de bizarrice. O programa se passava em um castelo cheio de personagens excêntricos, como o próprio Nino, um garoto que morava ali e interagia com seres estranhos, um dragão e uma bruxa. O que tornava tudo mais estranho eram os cenários. Pareciam tirados de um sonho maluco. E aulas de ciências que viviam dando explicações bem inusitadas sobre fenômenos naturais. A série, apesar de ser um grande sucesso, sempre teve uma aura de mistério e um clima meio onírico, que deixava os mais jovens e até mesmo alguns adultos com uma sensação de estranho mais interessante. Além disso, os episódios não deixavam de ser educativos, abordando conceitos de física, matemática e biologia de formas inesperadas. Olha a Caipora aí para provar isso. Com muita fantasia, mas com uma abordagem educativa e bastante profunda. E, na minha humilde opinião, Harry Potter não passa de uma plágio de Castelo Rá-Tim-Bum. Agora bora falar do clássico dos clássicos e só os mais raízes vão lembrar. Embora tenha sido um sucesso de audiência e uma fonte inesgotável de aprendizado para crianças e adultos, a versão brasileira de Vila Sésamo tinha seus momentos considerados bizarros, especialmente
especialmente os de interação entre humanos e marionetes. Como esquecer, por exemplo, do Garibaldo, que por si só é um ser bem peculiar. Muitas vezes o programa explorava temas que, para a época, pareciam um pouco fora do convencional, como abordagens de temas sociais e familiares com uma linguagem não muito comum e personagens fantásticos. O contraste entre marionetes e atores humanos também criava uma atmosfera bem peculiar que deixava o programa com um toque de surrealismo. E realmente essa mistura de marionetes e atores humanos ficava meio peculiar e deixava o programa com um toque bem surreal. E é claro que a gente não poderia deixar de falar de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não é versãozinha moderna não, tá? Baseado nas obras de Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi um dos programas mais marcantes da TV Cultura, mas também um dos mais bizarros. A mistura de mitologia brasileira, personagens fantásticos e situações completamente inusitadas tornava o programa uma verdadeira viagem. No sítio, o Visconde Sabugosa, a Cuca, o Saci interagiam normalmente com humanos em uma mistura de realidade e ficção, que, para muitas crianças, criava um sentimento de desconforto e encanto ao mesmo tempo. A interação entre seres mágicos e situações cotidianas gerava uma tensão que fazia com que o programa se tornasse peculiar, mas também inesquecível. A caracterização dos personagens, as fábulas fantásticas e o tom surreal deixaram uma marca indelével na infância de muitos brasileiros. É incrível como esses programas infantis, com toda a sua bizarrice, conseguiram conquistar gerações, mas é porque eles realmente eram muito bons. Eles marcaram nossa infância de uma maneira única, apresentando um mundo cheio de fantasia, mas também com um toque de estranheza que quase todas as vezes nos encantava. Embora muitos desses programas fossem sim bizarros, é essa excentricidade que os torne inesquecíveis. Eles nos ensinaram a sonhar, a questionar e, acima de tudo, a ver o mundo de uma maneira diferente. E um pouco mais maluca também, né? Se você também tem boas lembranças com esses programas, já lança nos comentários e compartilhe suas histórias. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha para o YouTube entender que o conteúdo é bacana e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!